Agora deu. Boa noite, Carol. Agora conseguimos. Tá Deu. difícil. É... E aí, como é que você tá, Carol? Tempão que eu não te vejo. Tudo bem, tudo jóia. Aqui no E sul, as né? competições, como é que estão aí? A competição é de ciclismo agora, né? Eu tô pedalando Esse clima eu tô vendo, eu tenho acompanhado lá, tá bacana, hein? mountain Parabenizar, que bike. você chegou em sexto lugar, né? Tô pedalando Um, bastante, mas mergulhando mais para manter o treinamento também, porque é importante a apneia para os esportes em geral, né? é para qualquer E esporte, né? é. E só não tô treinando para recorde, né? Mas continuo mergulhando e pedalando. É apneia Certo, e bike agora. certo. Essa live eu tô fazendo com o pessoal aí, Carol, tô fazendo com você, como eu fiz com o Ricardo Bahia também, fiz com o Paulo Karatê também, já a live também, com o Nego d'Água, para a gente falar sobre a segurança do mergulho, que eu acho que é importante dentro do nosso esporte, né, que a gente tanto ama, aí, que é o mergulho livre, a pesca sub, e a gente tem acompanhado esses últimos meses aí que tem passado, né, com alguns acidentes que levaram alguns à fatalidade, por Sim. inexperiência, ou por falta de conhecimento, até a falta de, né, de instrução, né, de ter um instrutor ao lado para poder passar a instrução da forma correta, né? Então a gente Uhum. está resolvendo fazer essa live aí para poder, resolvemos fazer essa live para poder orientar as pessoas que já estão fazendo, praticando, e as que estão iniciando e que já estão há muito tempo no esporte, né? E alguns estão Sim. cometendo erros aí primários que estão levando à fatalidade. Então, queria que primeiro você se apresentasse, fizesse um resumozinho, como é que você iniciou no mergulho, como é que surgiu essa paixão pelo esporte, como é que você deu os primeiros passos dentro desse esporte maravilhoso que é o mergulho livre. Então, eu comecei, eu acho que todo mundo, quando era criança, já fez apneia. Não tem como. É uma coisa que tá em nós, né? E a gente só deixa de praticar da forma lúdica, né? E eu comecei assim desde criança, brincando, pegando conchas, fazendo competição em família na piscina, a- até o momento em que eu vi o filme Imensidão Azul e vi que era algo assim. Eu me apaixonei pelo filme, mas não tinha nada, a gente não tinha nada relacionado ao mergulho livre no país. A única referência que eu tinha era do pessoal da pesca sub, né? É, Então, então eu acabei indo para o mergulho, mas eu fiz o que existia, que era o mergulho autônomo, e acabei saindo com o pessoal para pescar, porque era o jeito que eu tinha de ir para o mar. Acabei comprando um arbalete. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um arbalete. E aí era o meu passaporte para ter um lugar na lancha, né? Então isso era muito importante. Eu tinha o arbalete, eu tinha um lugar na lancha. Eu não pegava nada, não pegava nada, mas eu tinha meu lugar garantido na lancha. Então assim eu comecei, né? Até que uma certa vez eu estava treinando natação no clube e aí o meu ex-marido pediu para eu fazer uma apneia e eles estavam treinando a apneia para pesca sub. E aí eles pediram para eu fazer uma apneia, eu fiz uma apneia do dobro do tempo deles, depois de nadar 3.000 metros. Aí eles pediram para eu repetir, eu fiz de novo. Daí eles encerraram o treinamento. E aí eu fiquei com isso na cabeça e fui pesquisar. E aí eu encontrei a mesma associação que deu início na França, após esse filme Mês do Azul, ela surgiu essa associação, a AIDA, Naida, para né? criar regras de segurança, né? Principalmente regras de segurança. Então eu passei a falar com os melhores do mundo, a conversar com eles, a treinar, até que um dia eles me convidaram para ir para lá. Só que eles não sabiam de onde eu vinha. Eles falaram assim, eu escrevi em francês tal, e eles falaram assim, por que você não vem treinar com a gente? Eles estavam pensando que era uma francesa, né? Aí eu falei assim, então, eu vou. Daí é que eles perguntaram, você tá vindo de onde? Daí eu falei, do Brasil. Daí eles não acreditaram. Mas aí a mala já estava pronta, eu já fui, já treinei, já fiquei por lá, fiz o recorde mundial lá. E daí abri as portas para esse mundo da apneia competitiva também. É. Aí você hoje é uma referência, né, para todo mundo que está começando, está iniciando, aqueles também já estão há muito tempo praticando, né? Eu tenho acompanhado o teu trabalho, os recordes que você tem conquistado aí também, né?
Foram dois, se não me engano, foram dois continentais, né? Foram 30 sul-americanos. Foi isso? Eu corri se der errado. Não, e os 8 mundiais. Também... Isso, aí você acha que foi em 2011, né? Que entrou para o Guinness Book, se não me engano, né? Isso. Foi 2011. Isso aí. Bacana. E assim, e como é que você vê o esporte lá fora hoje em relação aqui ao Brasil? Eu acho que a gente precisa de mais provas, a gente precisa de mais experiência, mas a gente precisa também de mais investimento dos atletas que têm interesse nos recordes de nível internacional, de investir nisso. Porque a gente não pode ficar esperando na porta de casa que a coisa entre e fale, oi, vamos lá, vamos fazer uma marca. Eu passei a minha vida, 20 anos, viajando, estudando, me empenhando, investindo no treinamento para tentar uma marca. A marca é uma coisa muito difícil, porque você tem um custo alto de juízes, de teste antidoping, de viagem. Se você for considerar uma marca internacional de profundidade, uma marca continental ou mundial de profundidade, você não vai conseguir fazer no Brasil, tá? Você vai ter que viajar. Então, aí começa um planejamento para muito tempo, tá? Então, não é algo assim muito fácil, exige empenho, exige muito esforço, exige parceiros, é algo assim muito difícil, que chega a ser, a certo ponto, assim, chega a ser, o mais fácil é treinar, do que tentar conseguir todo o apoio que a gente precisa para tentar uma marca. É bem difícil. Mas hoje, a gente tem muitos facilitadores. Porque hoje nós temos spots locais onde você pode treinar e fazer uma marca tranquilamente. Na minha época, eu não tinha nada disso. Eu precisava arrumar a mala e viajar e me adaptar ao que tinha lá fora. E hoje a coisa está bem mais fácil, mas ainda assim é preciso sair do país para procurar condições ideais e com segurança para se tentar uma marca de nível internacional. Que isso quer dizer o quê? Profundidade, segurança, a gente também, a qualidade da água, né? Também interfere muito. Então a gente precisa procurar por isso. Então tu vai ter que ir para um local como uma Grécia, um Egito, um Caribe, onde haja não só água boa e adequada, mas estrutura pronta para te apoiar. Eu me lembro que na modalidade estática você fez até alguns eventos aqui no Rio, com quais eu participei também com o Ricardo Bahia e outros mais, né? E foi bem bacana, que nós fizemos no Rio Boat Show, onde você botou até o Adam também, fazendo toda a segurança do pessoal. Foi bem legal o evento. Foi um evento, eu acho que está faltando mais eventos como esse, né? Que eu acho que no Rio de Janeiro não está tendo mais Rio Boat Show, né? Vocês suspenderam um pouco esse evento. Porque a gente fica amarrado às feiras, mas agora o que acontece? A AIDA Brasil, a gente tenta estimular com que a criação de clubes e vinculação de clubes. Então, o que a gente tem hoje são clubes interessados no desenvolvimento do esporte, e a gente tem a associação na Bahia, que já faz 3 anos que está fazendo os torneios. A gente tem a ABASP, a Associação Baiana de Pesca Subaquática, que é a apneia, e assim como a gente tem outras interessadas, e a ideia é assim, criar clubes que possam desenvolver torneios, e esses torneios possam buscar por novos atletas, pessoas interessadas realmente na busca de marcas, né, de representar o país. Então esse é o início, né? A ideia é essa, é criar clubes, e esses clubes desenvolverem a apneia e criarem os torneios, e isso está acontecendo agora. Está voltando a fazer mais eventos, né, nessa área do mergulho livre, né? Tem muitos atletas aí que estão praticando, mas não estão competindo, né? Porque não existe mais, não tem tantas competições assim, né? Mas o atleta ele pode anunciar, o atleta ele também pode anunciar uma tentativa de recorde. Então, de recorde, ele pode, né? Exatamente. Né? Ele pode se planejar para isso, tá?
Também Certo. tem essa opção. Certo. E entrando nessa questão deixa eu falar com o pessoal que está assistindo a nossa live, que vamos deixar os 10 minutos finais da live para a gente poder responder as perguntas, né? Para Isso. que a gente Legal. possa responder as perguntas que tiverem aí. Tá? E que a gente mandou um abraço, foi até inclusive o Gigi, que fez um curso contigo lá em Santa Catarina, que ele é da CPS, Legal. da Associação Catarinense lá de Pesca Sub. Acho que o teu curso foi bem bacana, que ele aprendeu muito contigo lá. Bom. E em relação à segurança, o que é o mais importante nessa questão do mergulho, né? A gente tem observado alguns acidentes aí que têm acontecido em alguns meses aí atrás, né? Alguns mergulhadores, nós perdemos até no litoral de São Paulo há pouco tempo. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se ficou sabendo, mas também tivemos 3 rapazes também que se perderam a 55 milhas, né? Um deles, inclusive, apareceu aí no litoral de Santa Catarina. Então, são coisas que vêm acontecendo porque a gente tem reparado o seguinte, que essa nossa atividade está crescendo muito em todo o nosso litoral. E a gente vê muitas pessoas se aventurando, sem ter o conhecimento, sem ter nenhum curso na questão de pesca sub, ou até mesmo de mergulho livre, e se aventurando dessa forma, de indo para... Começa a mergulhar aos 3 metros, daqui a pouco está nos 5, daqui a pouco está nos 10, e aí vem um problema. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A questão da segurança, né? Primeiro, o maior número de acidentes é realmente entre jovens, né? Sem conhecimento de como praticar o mergulho livre. Então, o indicado é que se faça pelo menos um curso que seja o básico ou pelo menos o intermediário, tá? Para começar a trabalhar naquela faixa que a gente chama assim, qual é a diferença entre o snorkel e a apneia, o mergulho livre, né? É que o snorkel você trabalha, você está na superfície, você faz um esforço, você ainda está positivo. Você faz um esforço e volta fácil. O mergulho em apneia, o free diving que a gente chama, a gente avança nisso. E aí começa a exigir técnica, treinamento, e a gente começa a passar dessa faixa que a gente chama de flutuabilidade, começa a entrar numa fase neutra e negativa. Então exige muito do condicionamento também e da consciência do próprio corpo, do que acontece durante o mergulho. Então, eu acho que o que mais interfere assim, nos acidentes nessa faixa é realmente a falta de conhecimento, falta de conhecimento de informação, falta de conhecimento do próprio corpo e também essas pessoas, geralmente o jovem, ele é muito levado pela emoção. Então, a emoção interfere muito na respiração. E aí, quando essa emoção interfere na respiração, a gente entra naquele famoso risco da hiperventilação. E aí eles descem hiperventilados, sem a menor noção do que está acontecendo, e ficam no fundo. Então, principalmente na pescaria. Porque na pescaria a gente tem um outro ator nessa cena, é o peixe. Então, eu comparo o peixe com o profundímetro para nós, que a gente só mergulha, né? O peixe, a hora que você vê o peixe, é como se você tivesse um outro pulmão extra, mas não é a realidade, né? Então, tem uma descarga grande de adrenalina. Se a pessoa não tem uma mente estável para agir embaixo d'água, que o jovem não vai ter, vai ficar bem difícil dele se manter embaixo d'água ou chegar até a superfície. Então, muito acidente acontece por causa disso. O jovem tem um excesso de confiança com falta de conhecimento e experiência. E aí, isso aí que é o principal problema. Grande risco, né? A gente tem observado muito, inclusive, até estava falando isso no outro dia na live foi até com o mestre Ronald. Eu tenho observado que muita gente agora está saindo com aquelas duas preocupações, uma de pegar o peixe e a outra de fazer as filmagens. Aí prende a câmera sobre a arma, não sabe se vai se filmar ou se vai pegar o peixe. E aí nisso está acontecendo alguns acidentes também com isso, né? Porque o cara às vezes segura até na lança da ponta da arma e virando a arma contra ele mesmo para poder se filmar. E com risco até do arpão poder disparar.
Não É um dá. dos fatores também que tá bem complicado em relação a isso. Ainda mais o cara não tendo conhecimento, sem técnica nenhuma, ir para a água e fazendo isso, corre grande risco, né? Está Sim, correndo sim, grande não. risco em cima disso. Não, a gente tem que estar embaixo da água, a gente precisa ter a mente estável e estar muito lúcido do que está acontecendo. A gente não pode dar nenhuma viajada embaixo d'água, a gente tem que estar nesse estado de consciência, né, para poder agir e fazer a coisa certa na hora certa e voltar. Acho que, acho que tem alguns que devem estar até assistindo a nossa live aí, não sei se tem um conhecimento do que seria hiperventilação. Eu queria que você explicasse um pouco para eles sobre como é a forma correta de fazer uma respiração para descer a uma certa profundidade, entendeu? Como ele poder ter uma apneia melhor. Eu costumo assim, passar para os meus alunos, né, que a gente não precisa ventilar durante um longo período. Ventilar corretamente por um longo período também é errado. Ventilar errado por um curto período também não é recomendado. Então, o que seria o certo? Né? Nós não precisamos de mais de 3 minutos nos preparando para fazer o mergulho. Né? Eu costumo me preparar com 1 a 2 minutos, com no máximo 4 ventilações completas. Então, eu divido esse tempo de ventilação. Primeiro, a ênfase é na ventilação abdominal, para me recuperar e para me preparar para o próximo mergulho. E aí eu fico uns 2 minutos nessa ventilação abdominal. Aí, faltando 1 minuto, aí sim eu digo, agora é 1 minuto de eu, de fato, me preparar para o próximo mergulho. Aí, nesse 1 minuto, eu faço 3 ou 4 ventilações completas, amplas e completas, abdômen, tórax superior, e aí entro no mergulho. Se a gente demorar muito, ainda que a gente ventile corretamente, a gente começa a perder demais CO2, e essa hipocapnia, que a gente chama, vai gerar o que a gente chama também de o efeito Bohr, que é dificultar a oxigenação. Então, o oxigênio, ele aumenta a afinidade dele pela hemoglobina, que seria o glóbulo vermelho que vai transportar esse oxigênio para as células, e aí não entrega para a célula. Então, você acaba hiperventilado, você acaba entrando numa hipoxemia 20 a 25% antes do que o normal, e a tua taxa de CO2, que seria um nível X, que daria o alarme para você respirar, entra tarde. Então, você acaba apagando muito mais cedo, pelo menos 20, 25% antes do que o normal. Então, a pessoa acha que não, eu quero ventilar bastante para ver qual é o meu limite, mas está se enganando, porque o limite dele não é esse, né? Então, o ideal é que a gente não... A tendência é respirar demais, achando que está respirando correto. E esse é o perigo. Com certeza. Eu vejo assim, muita gente quando vai começar um treino ou vai procurar um instrutor, eles querem logo atingir certa profundidade, eles querem logo partir para 20, 10 metros, não querem entender que tem que primeiro conhecer a sua fisiologia. Trabalhar primeiro o corpo, se conhecer melhor, para depois primeiro se adaptar, para depois ir ao ponto, né, que é o principal, que é o mergulho, que é a imersão. Desculpa, vamos lá. Pode falar. Não, é que essa adaptação à profundidade, ela é bem arriscada. É preciso tempo, tá? É preciso ventilar corretamente para ter o volume pulmonar correto para avançar em profundidade, senão você vai estar fazendo um mergulho simulado, negativo, por exemplo, extremamente arriscado. Então, é preciso primeiro ter consciência dessa capacidade pulmonar total, utilizá-la, entrou no mergulho, normalmente, você entrando ali na faixa dos 20 metros, que você citou, de 20 metros para 25, você pode considerar que a maioria das pessoas está entrando num volume residual já, está próximo do volume residual do pulmão. O que acontece nesse momento? Existe uma
um vácuo muito grande no pulmão, mas também uma mudança circulatória muito grande. Então, que a gente chama de blood shift. O blood shift é essa mudança circulatória, o sangue ele se redireciona para o tórax para proteger os órgãos vitais, só que existe uma sobrecarga nos microvasos que a gente chama da pequena circulação pulmonar. E esses vasos que envolvem os alvéolos, eles chegam a aumentar em 10 vezes o volume deles. Então, se uma pessoa que nunca chegou nos 20 metros simplesmente resolver entrar na água, respirar com pouca qualidade e mandar para baixo, vai se machucar. O que é o vai se machucar? Se ele descer simplesmente sem estar adaptado a isso, sem ter repetido progressivamente até chegar nessa profundidade, sem ter a habilidade para fazer uma inspiração máxima, ele vai chegar ali, ele pode ter o que a gente chama de um lung squeeze, que a gente pode romper alvéolos. E como aconteceu com o americano, que teve um acidente fatal numa prova da associação, que foi o único acidente fatal até hoje. Ele evoluiu muito rápido, 100 metros de profundidade, que era o clube dos 100 metros, que poucas pessoas chegaram, em 1 ano. E aí ele teve um acidente desse. Ele afogou no próprio sangue. Então, teve uma entrada de sangue dentro do pulmão em função disso. Exagerar sem respeitar os limites do corpo, sem treinar, sem dar tempo para o corpo se acostumar, se adaptar. Então a gente precisa ter essa evolução gradativa, repetir bastante as descidas, se sentir confortável, porque qualquer estresse pode gerar isso também. E principalmente, uma coisa que pode causar um acidente desse também é ter contrações diafragmáticas no fundo. Tá? Então, a gente evitar ao máximo esse tipo de esforço no fundo. Esforço com contrações no fundo pode dar esse acidente também. A contração, então, pode provocar esse tipo de acidente, de romper um vaso desse, no caso. Aí eu não sabia. Vários vasos. Eu tive um acidente desse porque eu estava numa água muito fria, eu desci 50 metros, numa pedreira, muito frio, e eu fui tentar compensar, e por causa do frio eu estava com o pescoço muito tenso e eu forcei. E quando eu forcei, eu senti algo estranho subindo na garganta, e eu subi, voltei a respirar. E aí, quando eu comecei a respirar de volta, o ar entrava, e na hora que eu ia expirar, ao invés de sair ar, saía uma espuma de sangue. Foi algo assim assustador mesmo. Aí eu fui direto para o hospital. Deve ter tomado susto, né? Tomei. Todo mundo tomou. Susto. Água muito fria, estresse, contrações. Na verdade, eu forcei para compensar. E aí também, qualquer susto, qualquer coisa que aconteça embaixo d'água pode gerar isso, por um estado de tensão muito grande. Um dos fatores que pode também complicar é a temperatura da água, né? Em relação a isso também, né? Sim. Por isso tem que estar sempre de roupa e pescoço, cabeça protegido, tá? Evitar Eu me lembro que até uma competição que nós chegamos a fazer contigo lá no Ribolt Show, que era um tanque, né? Até um tanque redondo, não sei se você se lembra, que era um tanque que a água era muito gelada. Muito. A gente mal conseguia fazer a performance direito ali. Tinha que, às vezes, fazer o aquecimento lá de fora para poder entrar no tanque. Ali ainda a gente estava fazendo apneia estática, né? Com uma roupa de neoprene com água gelada no rosto, até ajudava um pouco, né? Mas para a profundidade não ajuda. E em relação a que você falou, né, da hipóxia, né? Nesse caso aí da hipóxia, e eu queria que você explicasse um pouquinho como é que ocorre a hipóxia no mergulho, quando acontece, né, o fator do cara ter uma hipóxia dentro da água, e como deve se proceder o dupla, como é que ele tem que reagir em relação a isso?
Os sinais de hipoxemia, eles acontecem, eles começam gradativamente, mas tem 3 situações finais que a gente precisa entender. A partir do momento que o nível de oxigênio começa a ficar drástico para o cérebro, ele começa a perceber isso, tá? Ele começa a fechar as portas. O que ele faz? O cérebro ele vai mandar um comando para fechar a glote. A glote, né? Eu travo, eu tenho bloqueio de glote, eu não afogo. O cérebro vai cortar os movimentos, então eu perco a coordenação motora primeiro e depois eu paro completamente. E daí, o apagamento. O apagamento é o modo survival, é o último modo, né? É o modo onde o cérebro está segurando, dizendo assim, agora é tudo ou nada e eu vou tentar te manter vivo. E aí, nesse momento, até as contrações param, porque o CO2, nesse momento, já estaria alto, né? Param a contração, para tudo. E depois desse stand-by, no modo survival, daí vem o comando final. Que aí abrem-se as portas e ele libera, porque ele precisa respirar, ele precisa do oxigênio para ele, para os órgãos vitais. Então, é a hora que daí é o limite que a pessoa vai estar inconsciente, vai afogar e vai ter uma parada cardíaca se não for resgatada, né? Logo resgatada. Exatamente. Então, os sinais de quem vê da parte externa, quem está cuidando, é sempre assim, na dúvida, intervenha. Qualquer sinal estranho, por exemplo, acelerar, já é estranho. Porque se o mergulhador vem num padrão de velocidade, de subida, e ele passa por você, você está cuidando dele, ele acelerado, é sinal de que ele não está bem. Subir Já está no ponto de acelerado, fadiga. está no limite, né? Está no ponto Então, de fadiga dele. ele precisa de ajuda, né? Que você possa interferir e ajudá-lo para subir, né? Então, que ele descanse as pernas, que solte o cinto, que seja levado para a superfície descansando, evita uma situação mais drástica, né? Um problema maior, né? Outra situação muito comum até, para quem não conhece o mergulho em apneia, é aquela situação em que o mergulhador, ele está em apneia, eu tenho meu safety do meu lado, só que essa pessoa que está cuidando não conhece bem os sinais. E um dos primeiros sinais de que eu estou perdendo a coordenação motora é perder o controle do ar. Então, eu estou em apneia, bloqueada, e estou subindo. Chega um momento que eu vou ter contrações, estou no limite, vai ter uma hora que eu não vou conseguir segurar o meu próprio ar. Eu vou soltar o ar de uma forma descontrolada, mas pequenos goles de ar. Eu vou fazer isso aqui. Essa soltada de ar, para quem não conhece, parece que, não, ele soltou o ar, ele está bem. Para nós, não. Para quem treina, essa soltada de ar, ela já é sinal de que precisa ser socorrido. Porque já é o sinal de que está perdendo o controle. Então, dali, não tem mais volta, não tem mais recuperação, só vai piorar. Então, quanto mais cedo você intervir numa situação dessa, ela vem logo na sequência. Você solta um pouco de ar, porque perde esse bloqueio, perde o controle motor e aí já entra no desmaio, no apagamento, né? Então, assim, quanto mais rápido a gente puder entrar no socorro, melhor. E quanto mais rápido levar para a superfície e fazer ventilar, assim que chegar na superfície, fazer respirar na linha d'água é a melhor forma de resgatar. Você já chegou a apagar alguma vez desses teus treinos aí, competições que tem feito? Já apaguei, já apaguei de todas as formas possíveis. Já apaguei umas 10 vezes, talvez. A sensação deve ser horrível, né? Eu nunca apaguei não, mas deve ser uma sensação horrível. Não, ele é horrível até você... segundos antes de fato apagar, porque você vem sofrendo, sofre, e aí de repente você começa a sonhar, e daí você já está
Tá na mão do... Tá mais para lá que para cá, né? Essa parte boa ali é a hora que você já tá pagando, né? Então, já apaguei vendo várias situações, assim, e tu volta e tu não lembra, né? Tu grava momentos de antes, né? Momentos do sofrimento, mas não, é como se fosse, é um acidente. É igual um acidente de carro, a pessoa não lembra. Ela lembra um Não pouco lembra da antes, exatamente, ela lembra um pouco antes e um pouco depois, mas não do acidente em si. Então, é um acidente como eu costumo comparar de carro, assim, você não lembra. Mas lembra do sofrimento pouco antes, sim. E lembra, É, e lembra um pouquinho depois, assim, porque você acorda e você diz assim, onde eu estou, né? Ah, o beleza, único apagamento que tô eu cheguei a aqui. presenciar, o apagamento que eu cheguei a presenciar foi até numa competição que nós estávamos juntos, você estava fazendo, promovendo o evento, e foi a do Vitor Lazero, não sei se você lembra dele. Sim, Ele sim, o apagou Vitor. às 5h30 na estática. Aff. Ah, Aquele faz apagamento parte, dele ali assim. foi feio. Faz Faz parte. parte. A gente tá no limite. É assim, o Aí pessoal voltou precisa na boa, voltou entender. legal, tinha dando toda a segurança também, tava o pessoal todo em cima dele, dando a segurança necessária para ele. Exato. É aquela situação, a gente não apaga todo dia, mas É. numa tentativa de recorde pode acontecer. Pode acontecer. A gente está no limite. Então faz parte isso. O negócio é não brigar contra o corpo, né? Tem que entender a fisiologia, não brigar contra você mesmo, né? Ir O ideal é que a devagar. gente sempre saia no treino dizendo que eu poderia ficar um pouquinho mais. Mas não fiquei. Que esse pouquinho mais pode ser, É, pode ser um pouquinho para ficar e não sair mais, entendeu? Sempre tem que sair com esse gostinho do podia ficar um pouquinho mais. em É relação a melhor essas assim. contrações, Carol, para prolongar mais o tempo de estática, mais a parte da apneia, eu queria que você falasse um pouco sobre essas contrações, como controlar, como fazer para controlar melhor essas contrações. O primeiro passo é treinar a hipercapnia, que é a taxa alta de CO2. Esse é o primeiro treino. Então, quando você treina uma taxa alta de CO2, você acostuma o centro nervoso respiratório, ele se adapta. É uma adaptação química. Então, a gente tem um centro responsável por comandar o processo da ventilação. E se você treinar a taxa alta de CO2, você consegue retardar a contração, esse estímulo à contração, em até 40%. Então, você ganha um tempo bem grande de apneia, enquanto você daí começa a trabalhar a hipoxemia. O que acontece com essa contração? É a parte emocional também. Então, quando você sente a vontade de respirar, que você não sabe o que é isso, você emocionalmente se envolve nisso e acaba sendo um fim da linha, né? O fim da apneia. Porque você não tem um controle desse momento. Com o treino, você passa a ter. Então, você sabe que a contração vem e vai. Que com o treinamento ela vai vir de forma mais esparsa no início e depois ela vai começar a aumentar a frequência e no final ela vai vir uma atrás da outra. Porque aí no final o que vai mandar na apneia? O controle da hipoxemia, não mais das contrações. O atleta de elite, ele suporta ao 10 máximo as contrações, contrações. Não, muitas. 10 é, muito, 10 é pouco. São né? muitas, são muitas. Só que a atenção dele total é para o momento de sair, limite da hipoxemia. Limite. Esse é como o atleta elite sai. Né? O ideal não é sair assim. Se a gente for levar isso para o mergulho do dia a dia, a gente jamais vai fazer isso que a gente está comentando agora. A gente vai treinar, se conhecer. Posso levar um treino um pouco mais forte, o treinamento um pouco mais forte, mas no momento que eu for praticar a apneia, que eu vou pescar ou passear, eu vou reduzir ao máximo esse tipo de estresse, entendeu? É Entendi. exatamente para isso que eu faço o treino. Por exemplo, eu desci lá na Corveta Ipiranga, 63 metros.
Depois eu fui mergulhar na Bahia com a galera lá para pescar lá fora. Metade da profundidade. Metade do tempo do mergulho. Eu vou mergulhar livre, só que com uma reserva enorme de apneia. Então, eu desci na curveta aos 63 metros. Na Bahia, a gente descia num ponto lá que era 28, 30 metros. Metade do caminho, descia em 30 segundos, ficava 1 minuto no fundo e voltava em 30 segundos. Eu estava com segurança, né? Estava na tua zona de segurança, segurança. Zona de conforto. Buscar sempre a zona de conforto, né? É para isso que a gente faz o treino. A gente força no treino e depois vai para a condição no ambiente natural. Para minimizar o risco, a gente reduz. Bota 50% da performance. Né? Imagina o pescador, então. Se a gente faz isso, imagina o pescador, que ainda tem que atirar, que tem que trazer o peixe. Né? Então tem que estar assim... eu estou voltando agora, estou me adaptando de novo, estou buscando adaptar aos pouquinhos de novo. Estou fazendo aquela respiração de 15 respirações na borda, e aí já vou na dinâmica 25 metros, aí volto de novo por 15 respirações, até diminuindo para 10, e aí vou trabalhando mais essa parte do hipóxia, né? Para poder trabalhar mais o CO2, com pouco tempo de recuperação. Principalmente no começo, assim, nessa retomada aí. É mais volume de treino. Volume de treino, trabalhar a hipercapnia, trabalhar o arrasto, trabalhar o hidrodinamismo, a batida de perna. E aí você vai estar preparado para fazer o teu mergulho, retomar o teu mergulho, a tua performance. O Leandro Braga, aqui Drive, tá pedindo para você falar um pouco sobre o barotrauma. O que seria o barotrauma? Para que o pessoal possa entender aí. Barotrauma são problemas de pressão gerados, agora depende do barotrauma, né, que ele está tratando, porque eu posso ter barotrauma em qualquer espaço que eu tenho de ar. Facial, tanto no pulmão posso também. Ter barotrauma no pulmão, na máscara, no seio da face, no ouvido. Não sei qual que ele queria se referir Ele não especificou, ele pediu para falar sobre o barotrauma. Eu acho que o mais comum é o problema do ouvido, né? Problema do ouvido que a galera ignora, o da máscara, né? A equalização, né? Isso, a gente... Não, o barotrauma que ele cita, eu acho que é o lung squeeze, que é o que a gente comentou, tá? O lung squeeze do pulmão. Aí, assim, evitar de mergulhar sem fazer uma inspiração máxima, para não fazer um mergulho simulado a maior profundidade, né? Então, caprichar nessa inspiração máxima antes de efetuar o mergulho, evoluir na profundidade aos poucos, evitar contrações no fundo, isso é muito importante, tá? E evitar qualquer tipo de estresse no fundo, tá? Principalmente nessa zona ali que a gente entra próximo do volume residual, 20, 25 metros. É uma área para se cuidar, tá bom? Então a gente evita esse lung squeeze. Vai lá. Entendi. Tem outra pergunta aqui. Carol, você tem costume de usar a manobra Frenzy? Sim. Frenzy, estão perguntando. Frenzy é a indicada, tá? Para a gente conseguir manobrar, fazer a compensação com pouco volume de ar. A gente tem vários níveis de Frenzy, vários tipos de Frenzy, tá? Mas é a mais indicada. Valsalva a gente evita exatamente também para evitar esse risco de lung squeeze. Manobra de Valsalva. Pressionar o abdômen para mandar... Tem muita gente que já está no mergulho antes, como eu também não consigo fazer o Frenzy até hoje. Tem gente que não consegue usar o Frenzy, usa mais a Valsalva, né? Oh, meu Deus. Continua usando a Valsalva. Tá, então... É uma técnica meio complicada. Não é complicada, não é complicada. A gente faz pressão. De onde vem a pressão de ar da Valsalva? Do abdômen. Eu empurro o abdômen, empurro o ar do pulmão, que vai subir, e eu vou mandar para o ouvido quando eu pinço. E para cá. De onde vem a pressão Frenzel? Vem daqui, de cima da glote. Dessa região. Da glote. Bucal e nasal. Você usa a língua como pistão, né? Para poder fazer a pressão, né?
Tu usa a língua, mas tu usa o espaço aéreo que tem por trás da língua em toda essa região. Então a pressão vem daqui, ó. Mais em cima da glote aí, da parte da garganta. É como se a franja mais básica é como se a gente fizesse um som de P com a boca fechada. Mas eu também posso compensar com a língua por trás dos dentes. Olha isso aqui, ó. Você bloqueia o ar e faz pressão com a língua. Então é prática, tá? É muito mais simples e com menos esforço que você faz uma manobra mais eficiente para fazer o mergulho. Certo. Ó, tem um paulista aí que está perguntando, ele mora no Ceará. Para homologar o meu recorde, seria paulista ou cearense? É o local de nascimento. Tá? É o local de nascimento é o que vai mandar o recorde estadual. Tá? Não é o lugar Estadual, que ele reside. Certo. E em relação à AIDA, Carol, queria que você falasse um pouquinho sobre a associação também, que é importante, né? Você divulgar um pouquinho a AIDA para quem não conhece também, né? Saber quais são as modalidades, os eventos que ela tem feito, que são grandes eventos, né? De grande importância dentro do mergulho livre. O Que mais você mencionasse um importante, pouquinho sobre a AIDA também. o mais importante para a AIDA é que se criem clubes. A gente buscou incentivar os clubes e isenção de anuidade, de tudo, para que esses clubes se vinculem à AIDA e tragam os atletas deles para gerar os eventos. Cada clube fazer o seu evento e uma vez por ano um clube fazer o campeonato nacional. Essa é a nossa ideia. Para que as pessoas não fiquem sozinhas, treinando sozinhas. Então a ideia é formar grupos e que esses grupos façam clubes e que esses clubes estejam todos unidos junto com a AIDA. É isso aí. E quem quiser se filiar à AIDA, como é que faz? Qual o site que possa entrar? O site mesmo da AIDA, como é que faz? Tem alguma Pode página, algum fazer. grupo lá para inscrição? Tem o Facebook da AIDA, tem o Instagram, mas no Facebook está lá as informações. Mas primeiro procure o clube na cidade, né? A gente tem a associação na Bahia, em Brasília, São Paulo, aqui em Florianópolis. Então, ou crie o seu clube, né? E se vincule. Porque a gente precisa que o pessoal treine em grupo, né? A gente não treina sozinho. Então, Tem que ser um ambiente controlado, né? e se não houver esse clube, e daí pode se filiar individual diretamente no site da AIDA. Mas que continue essa busca, né, para criar um grupo. Carol, vamos ver se tem mais alguma pergunta aí, porque a gente já está quase chegando no finalzinho da live, para não passar o tempo aí, senão ela cai. Tem aqui, reduzir os batimentos cardíacos. A gente consegue reduzir os batimentos cardíacos nesse momento de recuperação na água, inspirando, principalmente, porque a gente vai estar com a máscara ou com o grampo, então a gente vai ter que inspirar e expirar pela boca, mas naquela situação que a gente vai prestar atenção no tempo de inspiração, em um tempo expirando longo, pelo menos no dobro do tempo, e foco na ventilação abdominal. Então, essa é a ventilação que vai ativar o lado parasimpático, que vai ajudar a baixar os batimentos. Tá? No momento que a gente faz a inspiração máxima final para entrar em apneia, é comum, é normal subir um pouco. Mas ela sobe e em 20 segundos ela já cai novamente. Então, a gente não pode se deixar afetar pelo batimento ou porque ele subiu e a minha apneia não vai ser boa. Ela sobe, depois ela cai e fica tudo bem. Tá? Em relação ao material, Carol, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o volume interno da máscara, que tem muita gente comprando até, às vezes, adquirindo até um tipo de máscara errada para fazer uma apneia, né? Eu vejo muitos caras, às vezes, caçando aí quando eu saio para fazer o mergulho. Eu vejo que a máscara não é aquela máscara ideal para fazer um mergulho, né, para uma caça submarina ou para um mergulho livre, né? Mas hoje, Lupécio, a gente tem muita máscara legal, assim. É claro que tu vai buscar as melhores máscaras com menor volume. Isso aí vai fazer uma grande diferença para quem desce mais fundo. Mas de início, e assim,
eu até costumo, assim, eu tiro pela minha experiência, eu já comprei várias máscaras top, já ganhei várias máscaras, e mesmo ela sendo a melhor, a mais moderna, ela não se adaptou no meu rosto. Então tem uma coisa que é insubstituível, que é o É conforto. muito para pessoal, a máscara é muito pessoal, né? É. Mas Então, assim, é um eu objeto muito pessoal. procuro buscar assim, um silicone bom, um formato de gota, aquele formato de gota que amplia a visão muito, né? Mas tomar bastante cuidado para essa área aqui, ó. Quando a gota chega aqui, ó, olhar para esse espaço de silicone que tem aqui embaixo. Porque se ele for muito curto, de acordo com o formato do rosto, facilmente vai entrar água nos vincos que se formam. Então, essa máscara, por mais top que seja, não vai se Não ajustar vai no teu servir rosto. tanto. Procura o nariz, bota a máscara, vê se veda, faz o teste de vedação e busca o teu nariz para ver se tu consegue pensar também, tá? Tem gente que tem o nariz muito pequeno, não se adapta normalmente a uma máscara com padrão. Então, tem que buscar a máscara perfeita, né? É claro que não vou botar uma máscara de scuba, mas a máscara mais top talvez não seja a perfeita, né? Tem que Perfeito. testar. Estão perguntando aí para você, Carol, quando é que vai ter o curso aqui no Rio? Tem gente aí interessada em fazer teu curso aí no Rio. Tem que deixar o contato lá para a Alpha Dive de Cabo Frio, que aí tendo 10 alunos, 8 alunos, a gente já consegue fechar. Né? A Alpha Dive tem uma característica própria deles, que é fazer 2 saídas, né? Que é um diferencial muito legal. É. A nossa ideia lá é de realmente fazer 2 saídas para o mar, dando 4 baterias de mergulho, então dá para a gente evoluir bastante, né? Só que a gente depende de coro, então, galera que está interessada, deixa o nome na Alpha Dive. Depois, se puder mandar esse material também para poder divulgar aqui no Rio para você, manda também que eu vou fazer a divulgação. Tá Tá? bom, mando sim. E, Legal. e teve agora, na semana passada, parece que mês passado, você teve aqui no Rio fazendo esse curso, dando esse curso, né? Não, ele estava com data para maio agora. Aí nós vamos maio. reagendar. Nós vamos reagendar. É maio, né? Oi? Permitindo só que minha esposa está falando que ele estava acompanhando a live. No Ceará também estão pedindo teu curso lá no Ceará. Você tem algum curso lá programado para lá? Tem que mandar aquele mar acalmar, aquele mar em fúria lá. Aquele mar em fúria. Aquilo é uma máquina de lavar roupa, Jesus. A água é azul, mas sacode até não poder mais. Aquilo lá. É bem complicado lá. O povo lá é guerreiro, cara. A galera E aí no litoral, tem dado uma água boa para mergulho? Tem. No litoral, então como é que tá para mergulho aí? Aqui tá Tem legal. água boa aí? Essa época é a melhor época, abril, maio, até junho. E eu tive agora na Queimada Grande, Água Azul, Naufrágio, 30 metros. Paraíso, cara. Paraíso. Show, né? Tá muito legal. Carol, queria te agradecer muito aí pela essa live, tá? Esse material vai ficar no YouTube para o pessoal poder acessar depois aí e pegar algumas informações aí dentro dessa live. E agradecer você pelo que você tem feito pelo esporte aí, que você é uma referência aí nossa, né? Nesse esporte maravilhoso que é o mergulho livre, a pesca sub, né? E continue assim, dando essas informações aí, que eu tenho visto, você tem colocado alguns vídeos lá no YouTube também, de grande importância para quem está começando, quem está no intermediário, no avançado também, está ajudando muito para quem está começando, né? Tá? E vamos ver se a gente marca uma outra live aí para a gente poder falar sobre outros assuntos também. Vamos sim. Então, estão falando, pedido para falar só sobre o resgate no apagamento, que nós não deixamos de responder essa pergunta aí. O resgate? O resgate é a primeira coisa, largar o cinto, intervir assim que qualquer sinal diferente aconteça, como a gente já citou, tirar o cinto, buscar a cabeça do mergulhador para levar rápido para a superfície. E a coisa mais importante é, exatamente na linha d'água, a gente fazer a manobra de abrir as vias aéreas, tirar todo o equipamento da face e tocar, falar e assoprar para que ele perceba que já está fora d'água.
mas isso é questão de 5 segundos, 10 segundos no máximo. Não voltou a ventilar, vai ter que entrar com 5 ventilações de emergência e levar para um ponto de apoio para entrar com o RCP se necessário e chamar socorro. E isso tem que ser bem rápido, tá? Muito rápido. Quanto mais rápido, melhor. As chances Exatamente, para não ficar com uma sequela. Né? A chance de ficar com sequelas é grande, né? Por isso é importante abrir as vias aéreas e fazer ventilar na linha d'água. Não sair com a pessoa arrastando para algum ponto de apoio, nada. O tempo é crucial ali e fazer ventilar assim que tirar a cabeça fora d'água. Aí os riscos de ter alguma sequela são mínimos. Tá bom? Certo. Carol, gostaria muito de agradecer então pela essa live aí, tá? E vamos ver se a gente marca uma próxima aí de novo, uma outra data, para a gente falar sobre outros assuntos também. Tá? Queria agradecer a presença de todos aí que estão nos assistindo aí, essa live, tá? E fiquem com Deus aí, se cuidem. Obrigada. O mais importante agora nessa pandemia que nós estamos vivendo aí, né? É isso aí. Um beijo, João. Um beijo grande aí para você, hein? Obrigado por tudo. Obrigada.